Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Tiane, sou estudante de psicanálise aqui no CEP de São Paulo e venho numa sequência de vídeos gravando alguns dos conceitos fundamentais de psicanálise, numa leitura muito própria, é claro, mas seguindo um calendário que eu acredito que possa contribuir com outros estudantes e pessoas interessadas da área. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um conceito pilar, fundamental, que é o narcisismo. Começo falando que ele é um conceito que já deve quebrar alguns paradigmas, sobretudo se a gente levar em consideração o senso comum. De uns tempos para cá, a gente lida com o termo narcisismo de uma maneira sempre pejorativa e beirando o patológico, mas é preciso que haja clareza de que na psicanálise esse conceito pensado por Freud, na verdade não inaugurado por Freud, né, mas uma fonte da qual Freud bebeu, advinda da mitologia, de outros teóricos anteriores a ele que já utilizavam o termo, mas é que, é claro, foi atualizado e muito enriquecido a partir da perspectiva de Freud, daquilo que ele considera como fazendo parte desse conjunto teórico, vamos dizer assim, que vai explicar então esse narcisismo como algo que vai participar do processo de formação do sujeito, de maneira bastante fundamental e essencial. E para discorrer sobre esse assunto e não me perder e não abrir tantas portas, janelas e parênteses, eu organizei um pequeno roteiro, vou me guiar mais ou menos para ele, então se daqui a pouco eu olhar um pouquinho para o lado é por conta disso, mas vou me deter aquilo que eu entendo que de fato é o que deve ser destacado para que a gente compreenda e sobretudo desmistifique um pouco esse conceito em relação à sua necessária associação à patologia como tem sido feita atualmente. Primeiro eu gostaria de falar do conceito de narcisismo, então, né? Algo que Freud vai desenvolver de maneira bastante importante, que vai inclusive funcionar como um marco na sua teoria. A gente sabe que Freud é um autor que se revisita de maneira regular, então nas obras dele, que ele mesmo escreveu, já que é uma teoria longa, que foi desenvolvida ao longo de muitos anos, é muito normal que a gente se depare com comentários, notas de rodapé escritas pelo próprio Freud, em acréscimo, em complemento e muitas vezes até em correção a ideias anteriores que ele mesmo havia desenvolvido. Então, é bastante frequente que a gente vá até um texto dele e ao invés de encontrar correções no próprio texto original, o que ele vai fazer é fazer adendos em notas de rodapé, exatamente para não tirar esse teor de desenvolvimento, de atualização, de sofisticação, de avanço da sua teoria. Freud foi um pensador, um teórico, um autor muito revolucionário, não só pela originalidade do que ele trouxe de contribuição a partir da psicanálise, mas da maneira como ele foi alguém preocupado com o rigor científico a partir da sua postura em relação à ciência que ele desenvolvia. Então, para além daquilo que em conteúdo a gente encontra de inovação, de contribuição realmente nova e revolucionária, né, para o pensamento da psicologia, da psicanálise, né, e de todos os processos de constituição do sujeito e para além disso, é evidente que a forma como ele foi se comportando enquanto cientista, estudioso, teórico, influenciou muito a maneira como a psicanálise foi se construindo, se constituindo e se atualizando ao longo dos anos. Portanto, ao falar de narcisismo, a gente já começa precisando resgatar uma noção muito importante de onde Freud bebeu, que foi o mito de Narciso, né? O mito grego de Narciso. Então, aquela ideia, não vou entrar nos pormenores, mas, né, de se olhar no espelho, de se apaixonar por si mesmo, né? No mito, a questão do reflexo na água, a presença da deusa Eco e a fatalidade desse ato de Narciso em relação à sua própria vida por conta desse enamoramento, desse apaixonamento por si mesmo, né, que acabou acontecendo. Então, o narcisismo ele vai partir dessa ideia, dessa relação do sujeito consigo, com as identificações primárias, com aquilo que vai sendo material, que vai ser usado por esse sujeito para ele se constituir, para ele ir delineando melhor os seus contornos, e Freud, com isso, vai inclusive dividir o narcisismo em dois, o narcisismo primário e o narcisismo secundário, e vai a partir daí fazendo um roteiro a respeito da complexificação que esse processo narcísico, que é esse narcisismo do sujeito, e depois da sua relação com os objetos vai se estabelecendo e vai sendo importante para que haja inovações, haja amadurecimento em relação a essa interação
do indivíduo com o mundo, né? Então, esse conceito de narcisismo, ele vai ser um marco para a passagem da primeira para a segunda tópica da teoria da psicanálise, né? Então vejam bem a importância desse conceito. Na primeira tópica, também não vou me adentrar muito, mas apenas para dar o contexto, a primeira tópica, Freud pensava o aparelho psíquico a partir de 3 estruturas, de 3 instâncias, né? Que era o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. A partir do momento em que o conceito de narcisismo entra, Freud vai se movimentando para aquilo que ele vai desenvolvendo como segunda tópica, ali a partir mais ou menos dos anos 20, que ele vai conceber o aparelho psíquico não mais a partir dessas 3 estruturas e instâncias, mas sim com a designação do eu, do supereu e do id, né? Ou do ego, do superego e do supereu, né? e do inconsciente. Então, isso vai permear algumas modificações estruturais e centrais da teoria, porque nesse momento, algumas questões muito importantes dessa formação do sujeito vão começar a ganhar luz de maneira mais evidenciada. O que eu quero dizer com isso? Existem 2 conceitos também muito importantes que estão entrelaçados com a ideia de narcisismo, desse processo de formação do sujeito, que é o eu ideal e o ideal do eu. O eu ideal, ele vai ser muito uma aposta, uma imagem criada a partir das próprias referências dos cuidadores, do ambiente, daquilo que vai sendo incutido nesse sujeito em formação a partir de um mundo que o precede, que já está constituído do atravessamento, inclusive, das expectativas e do próprio narcisismo dos pais em relação a esse sujeito. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais quando falar de narcisismo e amor dos pais, mas é um dos últimos tópicos que eu quero desbravar hoje. Por enquanto, vamos ficar na superfície para ir desenrolando um pouco mais do conceito de maneira introdutória e depois se aprofundar um pouco mais nesses pormenores, né? Então, vai ser muito importante porque o ideal de eu, ele vai vir muito numa perspectiva dessa constituição, já dessa interdição, dessa castração, que vai constituindo, que vai dando molde para o supereu, né? Que vai introduzir as regras, a cultura e todo o aparato social e cultural que, afinal de contas, vai ser de suma importância para que a gente também vá se comportando e se constituindo permanentemente ao longo da vida, né? E o narcisismo, então, ele vai estar situado, Freud vai dizer, em 2 momentos, né? Que é o do autoerotismo e o amor ao objeto. E aqui a gente já consegue identificar pistas a respeito dessa divisão que o Freud vai propor do narcisismo primário e secundário. Estando o narcisismo entre esses 2 momentos, o momento autoerótico, que é aquele do investimento libidinal no próprio corpo, né? O bebê vai investir a sua libido, essa energia, né? No seu próprio corpo, né? Retornando a si mesmo. E num outro momento, num segundo momento, com a entrada do objeto, esse investimento vai se dar de maneira externa, né? Então, é bom ter em mente essas 2 ideias para que a gente consiga entender do que se tratam os narcisismos primário e secundário. Começando pelo primário, algumas características essenciais é que ele não possui linguagem. O que isso quer dizer, né? Não existe uma estruturação, uma simbolização a respeito das coisas do mundo, até porque ainda não entrou o objeto nesse fenômeno, nesse processo de formação do sujeito, vamos dizer assim, da sua relação com o mundo. Por enquanto é uma coisa autoerótica, uma coisa situada com investimento em si, né? Portanto, não existe linguagem para fazer essa elaboração. O investimento libidinal, portanto, é autoerótico, não há objetos, né? A gente pode dizer que esse narcisismo primário ele vai versar sobre o pré-eu e o pré-outro. Aqui não existe um eu ainda com contornos, né? Com essa capacidade de diferenciação mais bem estabelecida em relação à subjetividade e à objetividade do mundo, que sempre vão estar mescladas, mas que de maneira mais madura vai começando a se interpolar na vida do sujeito a partir do narcisismo secundário, dos processos paralelos a ele. E o pré-outro, então, como não existe objeto, não existe essa interação evidenciada, diferenciada com o mundo, né? E como não existe um eu, e não existe um objeto que já penetrou nessa experiência, não vai haver ambivalências. Isso é uma coisa muito importante, né? Ambivalências no sentido dos duplos, né? Das duplas que vão fazer coro na nossa vida a partir do momento que os objetos entram, né? Que é o prazer e o desprazer, o amor e o ódio. Essas relações ambivalentes vão sempre vão versar sobre a maneira como a gente se relaciona com o mundo e a forma como as coisas coexistem. A forma como o amor, ele vai... O seu primeiro par oposto, né? Freud vai dizer que vai ser a indiferença e depois o ódio, né? Mas, enfim, são manifestações de um mesmo afeto que vão se desdobrando em diferentes tipos e para esse nível de interação, né, de ambivalência, portanto, é preciso que haja uma maior complexificação.
Então, nesse momento do narcisismo primário, para Freud não existem ainda as ambivalências, isso vai passar a surgir a partir de um segundo momento que vai se dar com o narcisismo secundário. No narcisismo secundário, a gente vai ter, portanto, a entrada dos objetos externos, o narcisismo do eu para Freud, né? Outra maneira de nomear o narcisismo secundário para Freud vai ser narcisismo do eu. Isso já nos revela que o eu começa a ter vazão, começa a ter contorno, começa a ter manifestação de maneira mais elaborada nesse momento. E não é clara a passagem, isso é muito interessante para o Freud, do narcisismo primário para o secundário. Isso, inclusive, a gente vai encontrar muitas críticas, muitas leituras a respeito dessa teorização do Freud, e ele não deixa claro um marco, um acontecimento, um fenômeno que vai ser limítrofe, né, para que haja, digamos assim, essa transição definitiva para o narcisismo secundário. A gente vai desenhando esse circuito a partir da entrada dos objetos externos, da interação que vai se estabelecendo com eles, mas de maneira categórica, como existe com outros autores, né? O próprio Lacan, quando vai falar de estágio do espelho, a gente pode fazer um paralelo muito, muito importante e até esclarecedor, porque seria, com esse viés lacaniano, a partir do estágio do espelho, que é esse processo de identificação, né, de composição do eu a partir das identificações externas, da influência externa, das expectativas desse eu ideal, né, que a gente vai ter, então, notícias desse narcisismo secundário. Então, para Freud isso fica um pouco nebuloso, mas a gente vai conseguindo angariar recursos também para fazer uma atualização dessa leitura, por exemplo, a partir de Lacan, né? Outro ponto importante do narcisismo, para se conversar teoricamente a respeito dele, é a ideia de que, para Freud, ele é um complemento libidinal do instinto de autoconservação. E aqui a gente vê uma relação forte do narcisismo com a teoria da libido. Isso é muito importante de a gente pensar a respeito das tópicas, né, do próprio Freud em relação às pulsões, por exemplo, né, quando ele vai dizer que das pulsões de autoconservação e das pulsões sexuais, né? Ele vai admitir que é preciso que para as pulsões sexuais se desenvolvam, que haja o amparo das pulsões de autoconservação. O que isso quer dizer? Se a gente pegar, por exemplo, a ideia do bebê, né, que vai transformar o ato de sugar, né, do seio, desse contato com a alimentação a partir de uma necessidade que é a fome, e transformar esse ato com o passar do tempo numa atividade de prazer, porque afinal de contas lhe dá prazer, né, lhe dá satisfação como consequência o ato de mamar, né? Então, em determinado momento, esse bebê vai inclusive desvincular o ato de sugar o alimento da fome ao ato de estar em contato com o seio. A própria sucção já é uma fonte de prazer e, portanto, muitas vezes o bebê vai ficar envolvido nessa atividade sem que necessariamente com ela ele esteja com o objetivo de ter a alimentação ali, né, como suprimento. Então, mas para que essa pulsão sexual aconteça, é preciso que anterior a ela tenha havido alguma coisa da ordem da autoconservação, da pulsão de autoconservação, que é essa necessidade de fome que vai demandar essa assistência do seio, esse ato de sugar. Então vejam que essas relações muito íntimas desses conceitos, dessas ideias de Freud, vão dar a base para que a gente entenda a maneira como, por exemplo, o narcisismo vai também funcionar como esse complemento libidinal desse instinto de autoconservação. Então essa relação que vai sendo estabelecida aos poucos com os objetos, né, a maneira como esse narcisismo vai buscando também aqueles pares, né, vai a partir das ambivalências, esse eu vai conseguindo incorporar as questões de prazer e desprazer, de amor e ódio, isso tudo também vai dando notícias do avanço da complexificação dessa relação que vai sendo estabelecida com o mundo e da qual o narcisismo participa invariavelmente. A gente nunca vai deixar de ter esse componente narcísico e nem é recomendado que a gente o faça, é impossível, né? Senão seria um completo desprendimento do eu, alguma coisa aí de um nível de abstração e de dissociação até que não seria capaz de fazer com que a gente conseguisse se sustentar enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né? Portanto, o narcisismo aqui, de novo, ele já nos relembra o quanto ele não está ligado necessariamente com a patologia, com uma presença excessiva, que aí sim diria mais a respeito de alguma coisa que foge da normalidade, sendo esse normal algo também a ser questionado, mas que, enfim, dentro dos parâmetros que a gente utiliza, né, da maneira como se interage com o mundo, que seria, do ponto de vista psicológico, prejudicial, né, que gerasse alguma coisa aí
até de sofrimento para esse sujeito, né, ou para os outros ao seu redor. Então esse complemento libidinal do instinto de autoconservação vai dizer sobre isso, né? E vai falar também, aqui eu até trouxe um ponto para resgatar, de atuação desse narcisismo em relação a esse instinto de autoconservação como elemento central no desenvolvimento do sujeito, no que tange as identificações estabelecidas de maneira ainda muito precoce na vida, né, e o posterior amadurecimento e complexificação delas graças à entrada dos objetos externos, que era o que eu falava, e da própria construção do eu ideal, também muito conformado a partir dessas expectativas e estímulos ofertados pelos cuidadores e pelo ambiente ao redor do bebê, né? E pegando um pouquinho desse gancho a respeito, então, desses processos de identificação, né, dessa participação que o ambiente, que os cuidadores vão tendo necessariamente nos cuidados desse sujeito, principalmente nas fases iniciais da vida, uma ideia muito importante que se tem é da triangulação do narcisismo. Isso pode nos ajudar a entender um pouco mais conceitualmente esse aspecto. São os três: a imagem, a identificação e o investimento. A imagem é uma forma de se apresentar, né, como o próprio nome revela, de se ver como eu me apresento diante do outro. Então, essa imagem ela vai versar a respeito daquilo que a gente vai formar a respeito de si, essa imagem que a gente vai construir a nosso respeito, de modo que a gente se apresente a partir dela. A identificação é um outro pilar desse triângulo, porque ela vai falar sobre o tipo de imagem com que esse sujeito se identifique, mais do que isso, com o tipo de imagem com a qual ele se apega. E isso vai trazer a base para a maneira como esse sujeito vai se apresentar no mundo a partir dessa identificação, como sendo uma pessoa eventualmente vitimizada diante das circunstâncias do mundo, ou então alguém que se autovaloriza de maneira a se engrandecer diante das ocasiões, né, das oportunidades sociais ou não, enfim, que se tenha, circunstanciais, a respeito do seu autovalor. Então, essas imagens que vão sendo construídas sobre si, a maneira como a energia que vai sendo colocada nelas no sentido de se identificar, vão dando os contornos para esse sujeito que acredita ser aquilo, né, que de fato está desenhado ou foi desenhado sobre si. E o investimento, por último, é justamente a energia necessária que se tem para se sustentar essa imagem. Existe uma imagem, existe uma identificação, que é um apego a uma determinada imagem, a essa imagem, né, que foi criada, e o investimento libidinal, que é esse investimento que precisa se sustentar, que precisa estar recorrentemente acontecendo para que essa imagem se mantenha e não se desfaleça, não se esfacele mediante o menor ruído, né, as menores ameaças aí que o tempo todo estão, afinal de contas, interpolando a nossa constituição, as nossas crenças, as nossas maneiras de agir e ser no mundo, né? Então, esses aspectos são importantes porque o narcisismo não se trata de algo elementar e fundamental que está protegido, inabalável, né, de todos os estímulos ambientais. Pelo contrário, é preciso que haja uma energia, um investimento para que isso se sustente, né? E é por isso que existe uma relação muito íntima do narcisismo com a teoria da libido e aquela questão de ele ser um componente libidinal, né, do instinto de autoconservação. É sobre essas relações aí que vão se estabelecendo na dinâmica do aparelho psíquico, né, e na maneira como o seu funcionamento vai se estabelecendo. Outro ponto importante que eu gostaria de falar é sobre o narcisismo e a pulsão escópica. É bastante fundamental a gente resgatar a questão de a pulsão do olhar, né, ela ser uma fase muito importante nesse processo de formação do indivíduo também. E, primeiramente, se tem como primeiro objeto disso, até pela questão do narcisismo primário, de não se ter um eu ainda constituído, né, os objetos externos não estarem ainda presentes, o próprio corpo, né? Então, essa fase autoerótica vai dizer também sobre essa pulsão escópica que depois vai se deslocar, vai ser transferida para os objetos que vão se atravessando, né, que vão passando a participar da vida desse sujeito. Então a pulsão escópica ela vai dar notícias desse sujeito, né, porque que está se constituindo à medida que vai sendo transferida para os outros objetos. E o narcisismo ele vai versar também muito a respeito dos processos de identificação, que era aquilo que a gente falava, inclusive do paralelo com o estádio do espelho de Lacan, até mesmo porque a maneira como a gente escolhe os nossos objetos, a forma como a gente se relaciona com eles, vão dar muito mais notícias de nós mesmos, daquilo que esse sujeito é, né, do que efetivamente daquele objeto, que teoricamente também, né, tenha uma narrativa, tem um texto a seu respeito. Mas o fato de ele ser o objeto escolhido
vai dizer a respeito da maneira como essas escolhas vão sendo feitas por esse sujeito e quais os estímulos, quais as questões que estão envolvidas dentro desse cenário, né, desse agrupamento de argumentos para que algo seja escolhido em detrimento de outro. Então, essa pulsão escópica também vai trazer um pouco dessas pistas para a gente numa leitura a respeito desse sujeito e do seu componente narcísico. E o narcisismo aqui ele vai desempenhar um papel de desenvolvimento também por meio das identificações, né? Com o mundo externo, vão estar sempre ancoradas no eu ideal, ou seja, na imagem criada a respeito de si, sobretudo por influência das informações e expectativas externas. Aqui a gente volta a retomar, e essa oscilação, né, essas idas e vindas na teoria são super importantes, porque a gente vai diferenciando as etapas, os componentes, né, os aspectos relacionados ao narcisismo de maneira didática, mas a verdade é que as coisas vão se imbricando o tempo inteiro, e é por isso que aqui a gente volta à questão do eu ideal. Quando a gente fala da pulsão escópica, portanto, essa pulsão do olhar, também vai ter muito a ver com esse eu ideal, que vai ser constituído num primeiro momento pelas informações do mundo externo a respeito desse sujeito. Né? Eu já falei em alguns outros vídeos aqui a respeito da realidade desse sujeito, que é anterior a ele mesmo, não no sentido de ele já estar resolvido antes de nascer, mas houve um desejo anterior ao nascimento desse sujeito. Né? Os cuidadores, os pais, via de regra, eles desejaram essa criança em algum momento, né? Essa criança foi idealizada, né? Há expectativas, há um investimento narcísico desses pais também em relação a esse sujeito, a essa existência que está em desenvolvimento, né? E o narcisismo que antes retornava o investimento libidinal do próprio corpo, ele vai passar a investir em outro objeto, que é aquilo que a gente falava dessa introdução dos objetos e a maneira como esse narcisismo primário, que já vai criando as suas próprias bases, vai sendo fundamental para que a maneira como as relações com os objetos que agora existem vão se estabelecer. Né? Então, é importante fazer essas ligações, não como fases vencidas, como o narcisismo primário sendo superado pelo narcisismo secundário, mas como momentos de vital importância para a sustentação desses processos que virão depois. Né? Então, é muito importante a gente ter consciência de que não se trata de alguma coisa que não deixa resquício, mas que coexiste. Algo que é preciso que a gente tenha em mente é que uma vez que o objeto entra na vida do sujeito, não há como retornar ao estágio anterior, né? Então, não se trata de vencer um estágio, mas se trata de processos de complexificação. Uma vez que a gente complexifica, que a linguagem entra, né, que o objeto entra, a gente não tem como retornar a um período pré-objetal, em que a gente não se atém mais às influências do mundo, que a gente não consegue mais simbolizar, identificar, criar significados para as coisas que nos atravessam. Uma vez que esse processo começou a se dar, ele é irreparável, irremediável, e que bom, né? Então, nesse sentido, a gente vai também tendo e criando condições de ir transformando o ambiente e se transformando à medida que esses estímulos chegam, né? E aqui, um ponto muito importante e fundamental de a gente falar é sobre a questão do narcisismo e do amor. E aqui eu fiz questão de trazer alguns pontos fundamentais porque existem muitas possibilidades de abertura e de reflexão e para não me perder eu vou me deter a esses aspectos. O primeiro deles é quando entra o objeto, que entra o campo das trocas, o amar e o ser amado. E isso vai dizer muito a respeito do narcisismo porque para Freud, né, essa relação do narcisismo e do amor ela é fundamental porque o sujeito ama na expectativa de ser amado. A gente faz um investimento libidinal na esperança do retorno desse investimento. Então, é uma relação narcísica, tem um componente narcísico importante que vai ditar o modo como essas relações vão se estabelecer e a maneira como isso vai influenciar na nossa autoestima, no amor próprio. Então, quanto mais esse ser amado consegue se fazer notar por esse sujeito que ama, né, quanto mais ele se sente amado, mais elevados os sentimentos de autoestima e amor próprio vão se apresentar. E isso é importante para gerar, né, o equilíbrio das relações e a manutenção desse sujeito dentro desse eu integrado que foi constituído e que se constitui ao longo do tempo. Né? Então, ser amado se aproxima mais do narcisismo, porque o sujeito ama com a expectativa de ser amado. Né? E aqui a gente pode fazer um paralelo também com o mito de Narciso, porque o sujeito vai buscar aquilo que ele já conhece. Né, ou ainda que está incorporado na sua existência e que, portanto, possui um alto nível de identificação consigo. E aqui a gente volta na questão da escolha dos objetos. A maneira como a gente pode fazer uma leitura bastante profunda desse sujeito a partir dos objetos que ele escolhe.
né? Então, essa relação estabelecida com os objetos vai versar muito mais sobre o sujeito do que sobre o próprio objeto. E o amar e o ser amado vai entrar nesse campo desse tipo de linguagem, de relação, porque o ser amado vai dizer sobre o que de fato interessa nas relações que a gente estabelece. Dessa troca, desse retorno desse investimento libidinal, que num primeiro momento vai nos esvaziando à medida que a gente investe, mas que existe a expectativa de que retorne. E é por isso que o apaixonamento para Freud, ele se assemelha a um estado patológico, porque ele é arriscado, ele é perigoso. A gente faz um investimento libidinal muito grande, narcísico, né, de alguma coisa que estava investida na gente, de certa forma, para um objeto externo. Então, se esse investimento não retorna de certa forma, né, esse eu vai ficando esvaziado e é, portanto, que se tem a expectativa, né, se espera que esse apaixonamento tenha suas fases, enfim, mas que vai evoluindo para alguma coisa, se evoluir, que saia desse estado mais patologizado, vamos dizer assim, e arriscado, né, de um total investimento dessa energia libidinal num outro, né, num objeto externo. E algo importante também de resgatar e de relacionar com o narcisismo é a sua relação primeiro com o egoísmo e a maneira como a gente, ao pensar o narcisismo, aí sim isso talvez vá se aproximando um pouco mais e justificando um pouco esse senso comum, né, do uso do termo narcisismo como algo necessariamente patológico, da maneira como a gente se relaciona com o mundo. O que eu quero dizer com isso, né? A grande verdade é que as questões do mundo nos interessam muito menos do que as nossas questões. E afirmar isso pode parecer egoísmo, e mas é a grande verdade. A gente é capaz de comemorar, de ter satisfação, de ter prazer, mesmo com algumas guerras acontecendo no mundo agora. A gente não sucumbe 100%. Não que quando a gente não fale ou lembre desses eventos catastróficos, crises climática, política, social, enfim, isso não nos afete no sentido de nos preocupar. Mas não a ponto de a gente parar a nossa vida e ficar o dia inteiro pensando, fazendo greve de fome, não fazendo as próprias coisas ou parando a própria vida, de fato, por conta dos eventos externos. A gente não faz isso. Então, a verdade é que, genuinamente, as questões do mundo sempre vão nos interessar menos do que as nossas próprias questões. E isso diz respeito ao investimento narcísico que a gente precisa fazer em si para se sustentar, para se manter enquanto indivíduo. Isso é importante e às vezes parece um pouco violento de falar, mas do ponto de vista psicológico a gente consegue verificar isso nas nossas vidas, né? Então, é possível que a gente tenha satisfação, né? Mesmo que o mundo lá fora esteja ruindo. O que passa a interessar no mundo deve estar relacionado com os nossos interesses também, né? E o amor próprio e a autoestima, então, eles vão nos dar notícias da sua intensidade a partir do momento que a gente vai fazendo essas relações, né, desse par amar e ser amado, e a maneira como a gente recebe ou interpreta que está recebendo esse investimento libidinal externo, né, do objeto. E por fim, uma questão que eu comentei lá no início, que eu retomo agora para fechar, é a questão do narcisismo do bebê e o amor dos pais. Isso é muito importante porque aí a gente resgata a noção do eu ideal, né? Esse eu ideal que vai sendo constituído à medida que esse bebê é idealizado, que ele chega a um mundo que já está posto e ele vai sendo cercado de cuidados, de expectativas, de decisões, de posturas dos cuidadores em relação a ele, né? E no seu desenrolar, no seu desenvolvimento, é preciso que a gente admita que há muito investimento, há muita expectativa dos pais a partir do seu próprio narcisismo. E esse investimento narcísico dos pais no bebê, né, no seu filho, vai ser a primeira experiência narcísica desse bebê. E é por isso que isso vai ser tão fundamental para a gente falar, para desembocar, para resultar nesse eu ideal, né? Então, aqui eu até anotei 2 pontos elementares, que é o que os pais amam nos filhos, tem a ver com o narcisismo deles, que é encarnado na primeira experiência narcísica do bebê. E o narcisismo do bebê e o amor dos pais vão se entrelaçar, então, à medida que os pais depositam a esperança de realizar os seus sonhos e conquistas por meio do seu filho, operando muitas vezes de maneira compulsória no que tange aos planos e diretrizes a serem adotados, né, no percurso dessa existência. Ou seja, não é raro de se ver que muitos sonhos sonhados pelos pais sejam projetados nos filhos e isso causa, inclusive, sérias consequências para a experiência de vida narcísica, né, e de desenvolvimento desse sujeito em constituição, em formação, né? Não raras as vezes a gente vê pessoas até já adultas, né,
com essas questões ainda muito emaranhadas, que cursam cursos na faculdade por desejo dos pais, e aí depois até simbolicamente entregam seus diplomas aos pais e vão seguir sua vida em outra carreira. Histórias assim que nós estamos habituados a ouvir e que versam exatamente, só para fazer um paralelo com a prática, né, sobre essa questão narcísica dos pais que vai sendo incorporada também à experiência desse sujeito. Bom, para não ficar longo demais, eu acho que a gente pode parar por aqui. O conceito de narcisismo ele é fantástico e ele lança luz a muitos elementos teóricos da obra freudiana, e não só, mas também dos seus contemporâneos, né? E é importante que a gente tenha em mente esses aspectos elementares e espero que tenham servido de base para a gente começar a pensar e problematizar um pouco mais esse conceito tão fundamental.